Turminha, bom dia, né? Aparecendo novamente para fazer a nossa correção agora da atividade revisional de história. Lembrando também que hoje é a nossa última aula de história para aqueles que passarem direto, tá certo? Então vamos fazer a correção da revisão que eu passei ontem para vocês, tá? Primeira questão. O que foi o movimento das cruzadas? Explique. Esse movimento é bem famoso, tá, gente? Vocês vão ouvir aí até o ensino médio, vocês vão escutar esse movimento. Gente, o movimento das cruzadas foram caravanas e expedições que foram organizadas aí pela Igreja Católica com o objetivo de reconquistar os espaços religiosos onde Jesus esteve. Somente isso, tá? Esse foi o objetivo. Reconquistar os espaços religiosos por onde Jesus passou. Segunda questão. Por que os germânicos utilizavam essa expressão, bárbaros, para se referir aos outros povos? Ou seja, qual era o significado dessa expressão, bárbaros? Gente, lembre que essa expressão era utilizada pelos gregos e pelos romanos. E eles chamavam de bárbaros todas as pessoas que fossem estrangeiros, que não falassem o idioma grego ou romano, tá? Então, por exemplo, quem fosse aí, vamos dizer, italiano, né? Português, ele ia ser um bárbaro. Por quê? Porque ele não ia falar nem grego, nem romano, tá certo? Terceira questão. Fale sobre o modo de produção feudal. Então, o que foi o feudalismo, né? O feudalismo era uma base onde as terras eram divididas naquela época na Europa em feudos. O que eram feudos? Unidades de produção, né? Onde tinha a casa do senhor feudal, né? E os camponeses que trabalhavam ao redor dessa casa. Então, nos feudos não se tinha comércio, né? A base era a servidão coletiva. Então, o proprietário do feudo, que era o senhor feudal, colocava os camponeses para trabalhar nas suas terras e, em troca, ele não dava um salário para os camponeses. O que é que ele dava? Ele dava segurança e ele dava comida. Né? Uma parte do que os camponeses produziam ali ficava para eles se alimentarem, mas eles não tinham salário. Não tinham, né? Explique a relação entre a Igreja Católica e o feudalismo. Então, durante o feudalismo, o sistema feudal, a Igreja Católica ela assumiu um posto importante. Ela ficou sendo o topo da organização social. Em cada feudo, a igreja criava suas paróquias e templos para massificar seus dogmas. Então, por que a Igreja Católica participou do feudalismo? Porque em cada feudo, imagina, eram vários feudos. E em cada feudo, a Igreja Católica colocava uma paróquia e um templo. E conseguia disseminar lá seus dogmas católicos, né? Passar aquilo que a Igreja Católica queria para a população. Então, para a Igreja Católica foi muito bom, tá? Quinta questão, marque o X aí nas opções que levaram ao fim da Idade Média. Então, a peste negra e as guerras, a fome da população foram importantes aí para esse declínio, tá certo? Sexta questão, o que é que foi então a peste negra e quais suas consequências, né? Lembrando que a peste negra, gente, era uma doença naquela época que atingiu a Europa, que era transmitida pelo rato, porque naquela época não tinha muita higiene. Não era como hoje, as pessoas tomam banho, né? Se cuidam, não comem qualquer coisa que tiver jogado, né? Tenham cuidado com a alimentação. Naquela época não tinha essa higiene, lavar prato, lavar colher, lavar as mãos. Então a doença do rato era transmitida facilmente. E essa doença matou milhões de pessoas durante a Baixa Idade Média. Com essa doença, a gente teve uma grave crise de produção agrícola. E isso gerou muita fome e miséria na Europa. Ok? Sétima questão, quais são as diferenças entre feudos e burgos? Os feudos, como eu já falei, eram unidades de terra. O proprietário era chamado senhor feudal e os servos tinham as suas obrigações com a produção. Porém, toda a produção era do senhor feudal, né? Eles não recebiam nada, só um pouco para se alimentar. Já nos burgos, os burgos eram os centros urbanos, já eram as cidades, onde se desenvolveram aí o comércio e as indústrias manufatureiras. Oitava questão, como é que surgiu a burguesia? A burguesia vai surgir junto com as feiras. Lembre que nas feiras eram vendidos o que sobrava da produção, né? Nos centros urbanos, comerciantes e artesãos mantinham vivo o comércio. Aos centros urbanos foi dado o nome de burgos e seus habitantes eram chamados de burgueses. E quem formava a classe social era chamado de burguesia. É assim que surgiu.
Nona questão, diferenciar a Alta Idade Média da Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média foi marcada pelo feudalismo, que tinha como modo de produção econômica descentralizada, desapareceu o comércio e era dividida em 3 camadas sociais: o clero, a nobreza e os camponeses. Já na Baixa Idade Média, a gente vai ter um grande crescimento populacional, uma paz relativa, ou seja, pouca confusão, poucas guerras, diminuição da escravidão. Também tiveram 3 camadas sociais: clero, nobreza e servos. Ocorreram mudanças decisivas para as transformações econômicas, como o renascimento comercial e o surgimento da burguesia. Então, tá aí a diferença entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E, por último, eu pedi que vocês falassem sobre o Império Bizantino, né? Que era a parte oriental da Europa, que sobreviveu à queda do Império Romano do Ocidente. Era comandado pelo imperador Constantino. Ele canalizou seus investimentos para essa civilização, para a civilização do Império Bizantino, e tinha grande capacidade militar e de negociação. Era uma civilização comandada pela Igreja Ortodoxa, lembra aí do cisma do Oriente, né? Que dividiu a Igreja Católica em uma parte a Igreja Católica Apostólica Romana e outra parte a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Protestante, que a gente conhece hoje, a Igreja Evangélica. E com a centralização política na figura do imperador Constantino, beleza? Então tá aí nossa correção da revisão. Espero que vocês tenham conseguido responder muito bem as questões, né? Que poucos tenham errado aí. E claro, lembrando a vocês que qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo grande para vocês, turminha, e até logo mais.